Estamos de volta, família Projeto de Deus, hoje iniciando a Quaresma, e é esse o nosso assunto. Quaresma, tempo de reconciliação, tempo de perdão, e é sobre isso que nós estamos aqui conversando com o Francis, com a Renata, com o Padre Marcos e com a bonitona aqui, a Silvia. E a gente, então, está conversando justamente sobre isso aqui. E eu queria já, antes de começar, a gente vai assistir daqui a pouquinho um VT, mas mandar um abraço para a Dona Alta, que toda vez, lá da Paróquia São Paulo Apóstolo, toda vez ela vem falar que reza por nós. Muito obrigado, viu? A gente precisa muito da sua oração. Que Deus abençoe e lhe conceda uma boa Quaresma nesse tempo aqui. E a nossa equipe preparou uma encenação sobre aquele episódio muito conhecido do Evangelho de São Lucas, a parábola do filho pródigo ou do pai misericordioso. Acompanhe com a gente. Correu-lhe ao encontro, o abraçou, o cobriu de beijos. Pai, eu pequei contra Deus e pequei contra ti. Já não mereço ser chamado de seu filho. Mas o pai mandou chamar um empregado e disse: tragam a melhor túnica para vestir este meu filho. Coloquem anel nos seus dedos, sandálias em seus pés. Tragam um novilho gordo e matai-o, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E iniciaram a festa. O filho mais velho estava no campo trabalhando. Ao voltar, ao chegar perto de casa, ouviu música e barulho de festa. Chamou um dos empregados e perguntou o que estava acontecendo. O que está acontecendo aqui? Seu pai matou um novilho gordo porque recuperou seu irmão com saúde. Sai daqui! Mas o irmão mais velho se irritou e não queria entrar. O pai, saindo, foi ao encontro do filho mais velho e insistia para que entrasse. Mas este filho disse: eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Filho, sempre estiveste comigo. Tudo que é meu é teu. É preciso festejar, alegrarmos. O teu irmão estava morto e voltou a viver. Ele estava perdido e foi encontrado. Pois é, né? Essa parábola, ela sempre me toca, sempre que eu leio, porque às vezes eu sou a filha pródiga, às vezes eu sou a filha mais velha, né? Então a gente precisa aprender a perdoar. Você percebe que o filho mais velho não quer perdoar. E aí você fala, não, mas ele tem razão, ele foi embora, gastou todo o dinheiro, gastou com prostitutas, depois que acabou todo o dinheiro, foi comer a lavagem dos porcos, ele volta, né? Coisa mais sem graça, ele volta porque perdeu tudo. E o pai não quer saber disso, né? Então, como o Padre Marcos falou pra gente, né? Deus não impõe condições para nos perdoar, né? Então, quando a gente realmente está arrependido, como o filho pródigo estava, quando ele entrou em si, refletiu e falou, eu vou para a casa do meu pai, porque lá, nem que eu seja tratado como empregados, mas lá é a casa do meu pai. Então, quando ele entra em si e reflete, ele volta e o pai não
o pai não cobra, o pai não faz como o filho mais velho, né? O pai não fica falando, poxa, mas agora você vai ter que lavar chão, agora você não tem mais direito a ser da família porque você foi embora. Não, o pai abraça, já pede para pôr o anel, já pede para fazer festa, porque o pai nos ama. E o pai faz assim conosco. Quando a gente se arrepende, Deus se abre de amor para cada um de nós, né? Então, esse arrependimento é muito importante, né? Esse filho pródigo que resolve voltar. E o padre Marcos, que atende muitas confissões, falam que às vezes o ouvido do padre é que nem pinico, né? Vai jogando as coisas. E o senhor deve receber muita gente assim, arrependido mesmo, né? Que chega até a chorar de arrependimento, é isso mesmo? Claro, claro. Mas uma coisa, se me permite comentar, da Claro. parábola, para nós estamos acostumados, né? São 2.000 anos de cristianismo, mas para um judeu do tempo do Nosso Senhor, o que o pai faz, né? O que imaginaria o filho ao voltar para casa? Bom, meu pai não me vai expulsar, certo? Porque o amor de pai e filho existe em todo lugar, e entre os orientais é muito forte, né? O que ele não imaginava era a festa. Isso que ele não imaginava. Que ele imaginaria que eu podia chegar e o pai falou, olha, vê, tá vendo aí, tá cheirando no porco. Que era o animal maldito, né? Tá? Só interrompendo uma coisa, ele até prepara um discurso para Isso, fazer com o isso. pai, né? E o último trecho do discurso Isso. dele nem dá tempo de fazer. Trata-me como um dos teus empregados. E quando ele vai repetindo, chega nessa parte, o pai interrompe, né? Chama lá o servo, manda trazer o anel, a roupa, etc. Então, o que ele não imaginava era exatamente a festa, né? Então, eu às vezes penso assim, veja, esse primeiro arrependimento, né, que tem o filho pródigo, vocês lembram a parábola, ele sai, gasta tudo, vai para um país distante, que para o judeu tinha um sentido, né? Quer dizer, país distante, hoje é comum, você viaja, os filhos vão estudar aqui ou lá. Lá não, um país distante era fora do mundo judeu e fora do povo escolhido, né? É como se sei lá, né, se um filho fala assim, pai, eu vou ser terrorista, né? Uma coisa absurda. E aí gasta tudo, passa mal, tem que trabalhar lá para cuidar de porco, que era uma coisa, enfim, pura para um judeu, né? E passa tão mal que nem a comida dos porcos ele come, né? Então ele pensa assim, quantos empregados há na casa do meu pai que tem pão em abundância e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei à casa do meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, né? Quer dizer, ele volta porque dói a barriga, né? Então ele volta. É o arrependimento que a gente diz imperfeito, né? Ou se chama atrição. Não volta, não pensa assim. Puxa, tantos anos, né? Cuidava do papai, mamãe, né? Sair mais, sair menos, não deitar. Como eles estão sofrendo, puxa, eu tenho que voltar lá e coitado deles. Não, ele volta porque a barriga sente, né? Então, às vezes nós voltamos para Deus, não é que seja mal, não é totalmente bom, né? Porque o pecado pesa. E isso a gente tem experiência que o pecado pesa, né? Pensa na consciência, puxa, preciso me confessar. Aí a gente vai confessar, que peso eu tirei, né? Bom, tudo bem, mas ele não deve confessar para tirar um peso, mas porque ofendeu esse pai tão bom, né? Que nos ama. Ou então vai para o medo do inferno, né? Que a atrição são essas duas coisas, pelo menos, né? Puxa, estou aí com tantos pecados que vou para o inferno, deixa eu me confessar, né? Então ele volta assim, tá? E quando chega lá, não espera a festa. Esperaria que o pai o recebesse, apesar de tudo. Tudo bem, então vai tomar banho e agora você vai fazer isso como você falou, né? Tá? Agora não esperava a festa. Tanto é assim que o mais velho se escandaliza. Ele fala, uma festa? Nunca ouvi uma festa aqui, né? Eu estou aqui tanto tempo Claro. e para mim nada. Então, o que Jesus quer, entre outras coisas, mostrar a grandeza do perdão de Deus, né? Tá? Que não só recebe, mas dá festa. Como fala Jesus, né? Há mais alegria no céu
Por um. Um só pecador que se converte do que 99 justos que não precisam de conversão. Né? Então, essa é a grandeza do coração de Deus, né? Que perdoa. E quando a gente vai confessar, é igual. Né? Então, nós ficamos felizes, mas Deus fica mais. Né? Eu queria voltar um pouquinho para quem está nos assistindo, que você comece a sua quaresma com uma boa confissão, com arrependimento mesmo, como esse filho pródigo que voltou porque a barriga estava doendo, mas com certeza, quando nós estamos pesados pelo nosso pecado, a nossa vida toda ela vai se enrolando, ela vai ficando uma vida triste, a gente sempre volta no nosso coração as nossas faltas, né? Então, quando a gente toma a decisão de se confessar, busca um sacerdote, tem o arrependimento, a partir do momento que a gente se confessa, né, padre, a nossa vida começa a ficar mais leve, a gente começa a ter mais alegria, porque o pecado já não fica martelando na nossa cabeça e no nosso coração, mas a gente já começa a ficar feliz, porque a gente começa a sentir a festa de Deus pelo nosso arrependimento. E a gente começa a ter intimidade com Deus, né? Essa intimidade com o Pai que é necessária para nós, para que a gente tenha uma vida feliz e já começamos o nosso céu aqui, né? Lógico que o nosso céu não é aqui, o nosso céu é na eternidade, mas a gente já começa a perceber uns pedacinhos do céu, não é isso? Quando a gente tem essa intimidade, né? Depois da Eucaristia, o maior tesouro que nós temos é a confissão. É verdade. É a confissão, a alegria da confissão, né? Retomar a graça de Deus, né? Porque a confissão perdoa os pecados e enche o coração da graça de Deus. A Santíssima Trindade vem morar na alma, né? Misteriosamente morar na nossa alma. Então, e a confissão fortalece. Eu costumo dizer, eu não, a teologia ensina, né? Que a confissão, além de dar essa graça que se perdeu, ou aumentar, você já tem uma graça que chama habitual, que é a presença de Deus na alma. Ela faz outra coisa, ela tem uma graça especial que é uma graça sanante, que cura. Então, quando eu vou confessar de ira, né, contra meu irmão, porque fiz isso, Deus me perdoa a ira, perdoa o pecado. Mas me dá uma graça que vai sanando a ira, a tendência à ira, né? E assim com tudo, quando a gente se confessa de preguiça, falta de caridade, ou o que for, né? Além de Deus perdoar, pela confissão, só pela confissão, eu tenho uma graça sanante que vai consertando a natureza. Então, essa tendência à ira, o orgulho, o egoísmo vai diminuindo, então vai nos santificando. O Francis mencionou num bloco anterior que essa questão do perdão exige de nós um treinamento também, né? Então tá aí, ó. Você treina e recebe a graça, treina e recebe a graça, né? E a gente tem uma pergunta aí chegando da Fernanda Silva, daqui de Valinhos. Ela está perguntando para a gente uma pergunta bem de ordem prática, né? Sobre a confissão comunitária. Ela funciona ou eu preciso me confessar diretamente com algum padre? Essa é uma confusão que existe, né? Uma dúvida não só da Fernanda, mas de várias pessoas, né? Bom, a confissão comunitária, nos casos previstos, né? Que tem casos previstos, perdoa os pecados, não há dúvida. Só que depois não dá para fazer duas confissões comunitárias. Depois precisa confessar individualmente o pecado. Então a confissão comunitária, nos casos previstos, perdoa. Lógico, né? Exemplo de caso previsto, por exemplo. Bom, por exemplo... Em tempo de guerra. Não precisa ser isso daí. Mas um lugar onde fica muito tempo sem sacerdote, né? E o sacerdote vai, e há muita gente para confessar individualmente, ele não vai conseguir ficar lá atendendo pessoa por pessoa. Então faz uma confissão comunitária, né? Tá perfeitamente válido isso daí. Mas, claro, depois precisa fazer uma confissão individual. Auricular, individual. Individual. Né? Tá. E o Francis, aquilo que a gente estava conversando, então, antes de responder a Fernanda, né? Francis e Renata,
Acho que é isso, né? Faltava isso aí. A gente treina o perdão e o padre trouxe essa boa nova, né? Que o sacramento vai nos dando a graça para ir fortificando naquilo lá que a gente sente mais fraco. Sem dúvida. E só para complementar, Carlão, tem também o seguinte aspecto. O padre Marcos explicitou muito bem, né, de forma muito ampla, né, principalmente citando a parábola do pai misericordioso, né, do filho pródigo, esse espanto ou até o escândalo do perdão de Deus. Né? Como que o perdão de Deus é tão além dos limites da nossa capacidade de entendimento. E claro que a gente deveria mirar no pai, né? A gente às vezes fica focado, eu sou o filho mais novo ou sou o filho mais velho aqui, né? E na verdade Deus convida a gente a agir como Ele próprio, né? Ou seja, como o pai que perdoa desse jeito, mas é difícil perdoar como o pai, principalmente da parábola, né? Era difícil para os judeus e também é difícil para a gente, ainda hoje. No entanto, eu gostaria de também sugerir um outro aspecto, além desse. Geralmente isso ocorre quando a gente tem um pecado, a gente sente o peso desse pecado, como foi colocado aqui, e a gente quer se sentir leve, né? Quer se sentir perdoado, amado em última instância, né? Mesmo com aquele pecado. Mas um outro aspecto que eu gostaria de sugerir, também para reflexão de quem está nos vendo, é que quando nós temos que perdoar o outro, isso também traz uma leveza para a gente. Quando a gente sofre alguma injustiça, quando a gente está numa situação de dor, onde a gente precisa perdoar o outro, a gente precisa perdoar por amor e por graça também, mas por amor ao outro, mas não só. Ao perdoarmos o outro, a gente se livra de um peso muito grande no nosso coração. A gente se livra de um fardo. E eu vou tentar sintetizar isso numa imagem. Às vezes uma pessoa que faz mal para a gente, às vezes uma pessoa que pisa no nosso calo, que nos machuca, ela nos machuca e dali a 10 minutos ela já esqueceu. Ela não sabe. Talvez ela nem tenha às vezes a nem ideia percebeu. exato do tamanho, da magnitude da consequência, né, que ela causou na gente, com aquela ferida. Mas a gente carrega isso. É aquela velha frase da sabedoria popular, né? Quem bate, esquece. Não é isso? E quem apanha, não. A gente faz isso e a gente carrega. Às vezes a pessoa nem percebeu que uma palavra que ela disse machucou a gente. Ou seja, não foi intencional. Não significa que não tenha machucado, mas não foi intencional. aí chega o nosso orgulho. Exato. E aí a gente tem dificuldade de perdoar e fica carregando isso. Por 10 minutos? Não. 1 hora, 24, 1 mês, 1 ano, anos, carregando esse peso. Aquela pessoa fez isso comigo e a pessoa nem se lembra disso. Então, esse é só um outro aspecto. É claro que a gente deve sim pedir o perdão dos nossos pecados sempre, porque a gente erra reiteradamente. Mas, e quando a gente é convidado a perdoar? Como é o caso do irmão mais velho, né? Mesmo que tudo isso tenha acontecido. Quando a gente é convidado a perdoar, para se livrar desse peso, para a gente não carregar também esse peso. Fica aqui também só essa sugestão de reflexão. Renato. É por isso que a gente comentava agora há pouco, né? Às vezes a pessoa confunde perdoar alguém, né? Perdoar uma ofensa, de se sentir obrigada a permanecer naquela situação ofensiva, né? Eu vejo como duas coisas diferentes. Uma coisa é o ato de vontade, de decisão, de fazer esse desligamento que o Francis está falando, né? De se desligar do mal praticado. Então, pela graça de Deus, eu reconhecendo a minha miséria diante de Deus e vendo o quanto Ele me perdoa, eu também exerço esse perdão e me desligo, né, do mal praticado. Eu perdoo e rezo, peço a Deus que essa pessoa se recupere, se refaça e tal. Agora, esse ponto que o Padre Marcos tocou, né, do poder do sacramento da confissão, que é de atrair novamente a graça de Deus no nosso coração. Então, é um processo bonito, porque se o pecado é um erro de alvo, né, com a confissão, reconhecer o meu pecado ou perdoar o pecado do outro
é dispor-se, encontrar um lugar adequado para novamente experimentar esse amor de Deus. É verdade. E só complementando o que a Renata acabou de dizer e complementando também o que o Padre Marcos já disse, Lucas 15 é um itinerário imenso, né, completo, sobre o perdão. Mas especificamente essa última parábola, que é do Pai Misericordioso, no momento em que o filho volta e o pai manda fazer a festa, como o Padre Marcos, né, já nos explicou, existem muitos símbolos ali. Então, isso tem a ver com o que a Renata acabou de falar. Quando o pai nem ouve o discurso que ele preparou, né, Carlão? Você lembrou bem aqui, que o filho veio preparando o discurso, o pai nem quis ouvir. Mas o pai mandou preparar a festa, matando o novilho gordo e dando túnica, sandália e anel. O que o pai está fazendo é reforçar ali, né, sem entrarmos em detalhes em cada um dos símbolos, mas o que o pai está fazendo é reforçar a identidade do filho. Olha, você não é empregado. Você não é meu empregado. E mesmo que você tenha errado, você não vai viver como um empregado. Devolve a dignidade. Exato. Você vai usar túnica, anel e sandália para todo mundo aqui ver que você é meu filho. E por isso, sabe o que você tem que fazer? Aí entra o que a Renata está dizendo. Comporte-se como meu filho. Seja, que delícia, né? Agora, amado. É bem isso mesmo. Isso. Agora a gente tem mais uma questão. É mais uma pergunta que está chegando aqui no WhatsApp da Mônica. A Mônica mandou essa pergunta para a gente. Boa noite a todos. Perdoar realmente é um treino. Mas o que fazer quando nós perdoamos alguém que repete sempre os mesmos erros? É aquela história do pontapé, né, padre? Devemos insistir em nos relacionar com alguém que cai nas mesmas ações e nos magoa reiteradas vezes? Devemos ser como Deus ou como seres humanos cheios de nossa fragilidade humana? Obrigado, Mônica, pela sua participação. E eu só peço para você ter um pouquinho de paciência. A gente vai ter que dar uma paradinha, a gente vai responder a sua pergunta, seu WhatsApp, logo depois do intervalo. E você faça como a Mônica, manda para a gente a sua mensagem, 19 996 75 5600. Daqui a pouquinho a gente volta, até já.